Boa noite a todos e a todas. Eu sou a professora Maria Célia. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer muito grande estar aqui hoje conversando com vocês nessa noite especial, falando de educação, falando de vida, de amor, de paixão, né? Disso que foi e é a minha paixão por esses 35 anos. E uma grande alegria, né, estar na minha casa, na casa da minha formação. Eu sou formada em professora também pela Faculdade FINOM, né? Então é sempre um prazer estar aqui nessa que é a minha casa já há 25 anos como profissional, como professor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a nossa coordenadora, a doutora Rosa Jussara, pelo o caloroso, gentil convite para estar aqui nessa noite. Agradecer o meu parceiro de mesa, né, o professor doutorando Vandeir José da Silva, por essa parceria de tantos anos, mas hoje, né, professor? Então é sempre um prazer. E o convite foi para falar dos rumos da educação na pandemia. Né? Para onde vai essa educação? Onde nós estamos indo? Como fica essa educação nesses tempos de incerteza? Perdemos muito? Com certeza perdemos muito. Ganhamos? Também acho que ganhamos muito. Temos muito a aprender ainda, né? E eu gostaria de começar essa reflexão com uma passagem escrita de um clássico que todo mundo conhece, que é o do País, né, da Alice no País das Maravilhas. O início dessa pandemia, ela nos pegou, assim, professores, como a Alice no País das Maravilhas. É do Lewis Carroll, né, aquele livro. E logo no início tem um encontro da Alice com o gato, quem está lembrado? E a Alice diz assim, ó, diga-me, por favor, a partir daqui, que caminho devo seguir? Isso depende bastante do sítio para onde queres ir, respondeu o gato. Pouco me importa para onde, disse a Alice. Então, não tem importância para que lado vai, disse o gato. Contando que dá a qualquer parte, acrescentou-se Alice, explicando-se melhor. Ah, isso é que vai dar de certeza, disse o gato, se andares suficiente. Por que eu trouxe esse pedacinho da Alice no País das Maravilhas para o início da nossa reflexão? Exatamente, a gente estava se sentindo uma Alice no início da pandemia. Nós, professores, a gente não sabia para onde ia, não sabia como agir, não sabia o certo e o errado, não tínhamos noção do tempo, não tinha noção de como a vida ia seguir. E aí a gente queria chegar em algum lugar, né? E a gente queria apostar numa aprendizagem, e a gente queria apostar na recuperação da vida, e a gente queria apostar na segurança, né, no amor ao magistério. Foi difícil? Está sendo difícil. Né? Se eu dissesse para vocês que a educação foi fácil nesses longos meses enclausurados dentro de casa, né, onde a sala da gente virou um estúdio, de repente a gente que não tinha nem o hábito de trabalhar com as redes sociais, a gente teve que montar um estúdio às pressas nas casas da gente e tivemos que lidar com a tecnologia. E tivemos que aprender a aprender, bem no sentido Paulo Freire. E tivemos que aprender a sonhar e, principalmente, nós tivemos que ensinar a sonhar. Quantas vezes nós, professores, paramos para falar de sentido da vida? Paramos para falar de fé, de esperança, de amor nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. E aí me lembro bem um livro que eu quero sugerir para vocês, que é um livro do Moacir Gadotti, um grande educador brasileiro, que se chama A Boniteza de um Sonho, Ensinar e Aprender com Sentido. É um livro de 2003, mas eu acho que ele nunca foi tão atual, que ele nunca foi tão pertinente como nesse momento que nós estamos falando. E o Gadotti, ele coloca
ele pergunta, por que ser professor? E ele responde, ser professor hoje, no século XXI, e eu diria para vocês, ser professor nesse momento de pandemia é ser um profissional da sensibilidade, do toque, do sonho, do sentido. É isso que é ser professor nesse momento que nós estamos vivendo, né? Quando tudo parece desesperança, quando a gente já passa de 160 mil mortos. Vocês têm ideia do que é isso? Nós do Noroeste Minas, são 2 Paracatu, são 4 João Pinheiro, são 2 Unai, né? São umas 6 Brasilândia e por aí afora vai, né? Como é importante a gente pensar no sonho e nesse sentido da vida, nesse sentido de ensinar, nesse sentido de aprender, nesse momento de morte, de dor, de falta de esperança, né? Lembrando a Hannah Arendt nesses tempos tão sombrios. E o que é sentido? Sentido quer dizer um caminho não percorrido, mas que se deseja percorrer. Portanto, significa um projeto, um sonho, uma utopia. Aprender e ensinar com sentido é aprender e ensinar com sonho na mente. Ah, professora Maria Célia, é bom ser utópico? E aí eu vou lembrar uma fala do meu orientador de doutorado, o professor Pedro Demo, que dizia o seguinte, quem não tem uma utopia já morreu. Está esperando apenas o tempo passar. A gente precisa desse sonho, a gente precisa dessa utopia para dar sentido à vida da gente, para dar sentido à vida do aluno, né? Para aprender a aprender, para estar disposto a aprender, né? Para estar disposto a enfrentar as mega jornadas de trabalho que a pandemia nos trouxe na educação. E o Gadot, ele continua falando, ele dá um exemplo que eu acho muito legal. Ele se remete a uma carta de um prisioneiro de um campo de concentração, um campo de extermínio na Polônia, o campo de Auschwitz, e ele cita um trecho dessa carta que eu gostaria de ler para vocês nessa noite. A carta diz o seguinte, é de um prisioneiro que acabou morrendo na câmara de gás. Ele coloca, crianças envenenadas por médicos diplomados, recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas, mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados de colégios e universidades. Então o prisioneiro pede ao professor que ajude seus alunos a tornar-se humanos, simplesmente humano. E termina. Ler, escrever e aritmética só são importantes para fazer nossas crianças mais humanas. Eu comungo da visão desse prisioneiro, eu comungo com o Moacir Gadot. Eu acho que a educação ela tem que ensinar primeiro os valores humanos. Primeiro a gente tem que ensinar a ser gente. Primeiro, nós, enquanto professores, temos que ser gente, temos que ser humano, temos que ter esse coração e temos que demonstrar a empatia nesses momentos tão difíceis de tempos sombrios, como diria Hannah Arendt. A busca do sentido. Qual é o papel do educador e da educação nesse momento de pandemia? O que um professor pode fazer? O que ele deve fazer? E o que é possível ele fazer? Quantas vezes eu perdi o sono de madrugada me perguntando essas perguntas, me fazendo essas perguntas. Qual é o meu papel? O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? E o que é possível fazer? Até onde eu posso ir? Né? E aí eu optei por ensinar com o coração. Se vocês me disserem, professora, provavelmente os seus alunos não vão aprender toda a teoria do Marx que você devia ensinar na sociologia.
professora, provavelmente o pessoal não vai entender toda a epistemologia do Weber. Concordo com vocês, né? Que o ensino presencial, o estar perto, é muito mais aconchegante e é muito mais educativo. Mas é o que nós temos, é o que nós podemos, e não foi ninguém que impôs, né? Foi a vida, foi a natureza que impôs essa situação para a gente. Então, o que eu posso fazer? 2020 é um ano atípico para a educação, muito atípico. Eu me esforcei muito, estou me esforçando ainda, para passar todo o meu conteúdo para que o meu aluno não tenha prejuízo desse conteúdo. Mas eu estou tirando um tempo nas minhas aulas, e olha que são aulas principalmente do curso superior, que eu trabalho no ensino médio, mas também trabalho mais no curso superior. Eu sempre falo de esperança, eu sempre falo de ser humano, eu sempre falo de valores, porque eu acho que esse é o momento, e para aí vai o papel do novo professor nessa era pós-pandemia, do professor da pandemia. Vocês concordam comigo? Que a gente precisa refletir sobre esse papel. Tem um livro muito, muito importante, né, que se chama Ser Professor no Século XXI, que é daquele sociólogo francês que eu amo de paixão, que todo mundo conhece aí, né, que é o Edgar Morin. Aliás, o livro se chama Os Sete Saberes, né? E ele fala que os 7 saberes para a gente entrar no século XXI, para a gente ser um professor de fato, e eu peço licença ao nosso grande Edgar Morin para dizer que esses 7 saberes dele são para a gente entrar nessa era da pandemia. E principalmente para a gente sair dessa era da pandemia, para a gente ir além, para a gente sair melhor, para a gente sair mais gente, para a gente sair mais humano, para a gente sair mais valoroso, né? O Edgar Morin, ele fala desses 7 saberes. Então, ele elenca. Primeiro, o conhecimento tem que ser pertinente. Aquilo que você ensina tem que estar num contexto, tem que ter pertinência. O aluno, ele tem que entender para que serve aquilo, qual o contexto daquilo está inserido. O conhecimento tem que ter uma identidade humana. Reunir e organizar conhecimentos dispersos. E aí eu volto a recorrer ao meu muito querido Pedro Demo, quando ele diz: um professor de matemática que só sabe matemática, certamente aquilo que ele menos sabe é matemática. E eu comungo com o Demo isso aí, né? Porque hoje você precisa reunir conhecimentos dispersos, porque o homem é um todo. A gente precisa de matemática, a gente precisa de português, a gente precisa de inglês, né? A gente precisa de geografia, a gente precisa de história, a gente precisa de filosofia, de arte, de música, de literatura, de beleza. A gente precisa de vida, e professor tem que ensinar isso, né? Isso é identidade humana. A cegueira do conhecimento e o erro da ilusão. Ensinar o que realmente é conhecimento. Conhecimento é valor, é vida, e tem que estar a serviço da humanidade, para a gente não ouvir mais que a Terra é plana, né? Para a gente não ouvir mais campanhas contra a vacina, contra o Covid. Então isso é muito importante, gente. Identidade terrena, que é o 4º ponto que o Edgar Morin coloca. O que é isso? Que ele vai falar da interligação de toda a humanidade para um destino comum. Gente, enquanto nós tivermos criança morrendo nas guerras, criança morrendo nas pestes, na fome, o ser humano não pode deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir contente. Problema da Síria. Quem mandou a Síria fazer guerra? Quem mandou? Nós precisamos perceber que a gente tem que ensinar essa identidade terrena. A ética do gênero humano, o que é isso? É fortalecer o relacionamento sociedade, indivíduo, espécie. Tudo aquilo que eu faço, eu vou impactar a minha espécie humana, eu vou impactar a minha sociedade, eu vou impactar a humanidade.
Se eu, como professora, nessa época da pandemia, falo disso, eu estou, sem dúvida nenhuma, contribuindo com a humanidade. O sexto saber do Edgar Morin, ele vai falar que é enfrentar as incertezas. Gente, como a gente precisa aprender a enfrentar as incertezas. E o mundo nunca foi tão incerto como os dias de hoje. Qual de vocês pode me garantir que vai estar vivo o mês que vem? Qual de nós podemos garantir que não vamos pegar Covid, que vamos, ou se pegar, que vamos sobreviver? Ela é uma caixinha de surpresa e nós somos humanos. Precisamos pensar nisso. Ela é uma caixinha de surpresa e nós somos humanos. Qual de nós tem garantia que vamos estar empregados o ano que vem? Que garantias que a gente tem? E do jeito que nós estamos, está nosso aluno, na era da incerteza. Se você consegue ensinar para ele que já pode dar a mão, que você está aqui, né, para ouvi-lo, para auxiliar, você já está ajudando nessa era da incerteza. E o sétimo saber do Edgar Morin, que eu gostaria de falar com vocês, que é ensinar a compreensão, que é fortalecer a empatia e a identificação. Gente, isso é tão importante nesses momentos sombrios. Eu tenho tentado, eu tenho feito um exercício muito grande. Quem me conhece sabe que eu sou uma professora um tanto quanto chata e exigente. E semestre passado, eu fui tão compreensiva, eu recebi trabalhos pelo Zap, pelo e-mail, pelo Google Meet, pelo Google Class, pelo Facebook, diabo a quatro, né? O aluno dizia, ai professora, minha internet não deu, acabou, caiu. Eu comecei a gravar minhas aulas e colocar no YouTube, acredita? Virei até uma youtuber, gravando aula para auxiliar os alunos que não conseguiam se manter conectados. Esse semestre já está todo mundo um pouco mais habituado, né? Eu acho que o peso já começou a adaptar, mas eu fiz e estou tentando fazer esse exercício da compreensão, da empatia, que é uma coisa que a gente fala na antropologia, vestir a pele do outro, se colocar no lugar do outro, né? Como professor desse momento da pandemia, a gente precisa pensar no outro. Ser professor hoje não é nem mais difícil e nem mais fácil do que era no século XIX, mas certamente é diferente. Por quê? Porque as novas tecnologias criaram novos espaços de conhecimento. Gente, tem professor muito mais jovem, muito mais bonito, dando aula em estúdio, com tudo animado no YouTube. A gente tem professores no YouTube famosíssimos, com milhões de seguidores. Então, por que o meu aluno vai seguir a professora Maria Célia? Por que o meu aluno vai assistir minha aula no Google Meet? Eu tenho que aprender a lidar com isso, eu tenho que ter algo a mais do que só a aula que está lá no YouTube. Né? Eu preciso ser gente, eu preciso ser humana. E esse ano provou pra gente que uma formação continuada, ela necessita-se de maior integração entre todos os espaços sociais. Você precisa ir para as redes sociais, mas precisa ter aqui dentro um coração. Né? Isso é muito importante. Está lá, mas com o coração de gente. Né? Isso é muito importante. E a gente não pode parar de estudar nunca, senão a gente vira uma Alice. Senão a gente não sabe para onde a gente vai. E qualquer lugar tá bom. Se você não sabe aonde vai, qualquer lugar está bom. Ser professor hoje é muito mais um mediador do conhecimento do que um ensinador, do que um dador de aula. Né? Como eu falei com vocês, aulas em laboratórios a gente tem muito, com gente muito mais especializada. Então o professor hoje, ele precisa ser curioso, ele precisa buscar sentido,
que para que ele faz e apontar novos sentidos para os fazeres dos alunos. A gente precisa de trabalhar com essa questão do sentido. Ser professor hoje é viver intensamente esse tempo de pandemia, né? E viver o seu tempo com consciência e sensibilidade. Sensibilidade para sentir, né? Para participar, para estar perto do outro, para auxiliar o outro. Os educadores, numa visão emancipadora, não só transforma a informação em conhecimento e em consciência crítica, mas também forma pessoas. Vocês já viram que quando a gente procura as mais ternas lembranças, quem nos inspirou, quem nos fez decidir pela profissão de professor, a gente sempre encontra lá no passado um professor que foi motivador. Convido vocês nesse momento a lembrar daquele professor que deu start na sua vida, que você disse, eu quero ser igualzinho esse cara, eu quero ser igualzinho essa professora. Gente, é muito bom essa lembrança, né? E muito bom para quem recebe. A minha opção por ser uma historiadora, ela veio em função do meu professor. Gente, como o meu professor de história do ensino médio era maravilhoso. Ele se chama Geraldo Azevedo e até hoje, quando eu vou à minha cidade, encontro com ele, eu digo, você é o culpado. As aulas, eu contava as horas para chegar às aulas do Geraldinho e ficava observando. Tinha momentos, meninas, quando ele falava do Egito, quando ele falava dos maias, dos incas, dos astecas. Vocês acreditam que eu fechava os olhos e ficava me imaginando andando por entre as pirâmides do Cairo? Meninos, eu conseguia ver a tonalidade do vermelho no rosto dos índios astecas, ver a tonalidade do sol dos povos incas. E como aquele professor me fazia sonhar. E eu pensava, um dia eu quero ser uma professora tão boa quanto Geraldinho. Um dia eu quero motivar, um dia eu quero fazer todo o meu aluno sonhar como Geraldinho. Não superei o mestre, mas ainda, né, é um ideal que eu persigo há tantos dias, até os meus finais de dias. E olha, meninos, que só de historiadora eu tenho 35 anos, então no mínimo, mas no mínimo são 38, 39, lá para 40 anos que eu fui aluna do Geraldinho. Então, eu acho que tem pontos importantes que a gente precisa de pensar nesse novo professor pós-pandemia. Ter a boa profissão. O mestrado é um caminho natural. E mestrado não é bicho de 7 cabeças. É ter coragem, é ter garra, é ter vontade. É possível, meninas. Temos grandes universidades aqui perto, né? Se vocês me pedirem para sugerir, eu vou sugerir, lógico, a minha, a UNB. Mas nós temos o UFO, né? Nós temos o FMG, né? Temos várias universidades aqui perto e não é bicho de 7 cabeças. Eu formei pela FINOM, fui lá na UNB e entrei direto no mestrado. Usar as novas tecnologias, os recursos a nosso favor. E aí eu quero lembrar vocês do Pedro Demo, que ele diz o seguinte, não adianta enfeitar ruim defunto, né? Não adianta você ter todo o aparato de tecnologia se você não é um bom professor, um professor com coração, um professor humano. Atualizar-se nas novas didáticas. Gente, eu acho que eu vou virar uma pós-doctor em Google, em Google for Education, porque é treinamento e é treinamento. Gente, já aprendi cada coisas maravilhosas que eu nunca pensei que era capaz de fazer. Vocês acreditam que eu fiz um site com os meus alunos do ensino médio, do 3º ano do ensino médio? Fizemos um site sobre o período
de reinado no Brasil. Primeiro Império, período regencial e Segundo Império. Eu e os meus aluninhos fizemos site, meninas. Se às vezes vocês vão falar, nossa, teve um profissional pelo Google for Education. Então, trabalhar com essas novas didáticas, né? Um jeito de ensinar cada disciplina. E não tem xarope de Coca-Cola. Tá todo mundo atrás de coisas novas. Eu acho que cada um tem que se adaptar àquilo que faz bem, aquilo que gosta, aquilo que faz com paixão. Trabalhar bem em equipe, cuidar do outro, cuidar do seu colega, lembrar que um professor, ele vence em equipe, né? Planejar e avaliar sempre, observar para reorientar os trabalhos. A gente erra. E eu sempre faço vista de prova com os meus alunos, e eu acho que as coisas têm que ter um ponto, né? Tem que acabar. Eu reservo um tempo para vista de prova e digo assim, ó, confere tudo, confere a nota, confere se não tem erro. Eu sei que professor não deveria errar, mas a gente erra, né? A gente erra e a gente precisa retomar esse erro para reorientar o nosso trabalho. Eu acho que a fraqueza, ela não está no erro, ela não está no tombo, ela está na permanência lá no chão, né? Caiu, levanta, sacode a poeira e vida que segue. Ter atitudes e posturas profissionais. Todos os alunos podem aprender. Uns aprendem mais rápido, outros aprendem mais devagar, né? Uns têm mais boa vontade, uns estão sonhando em ser mestre e doutor, o outro nem tanto, mas todo mundo aprende. Aprende de acordo com a sua vontade, né? E aí que entra o sentido da gente, que é despertar a vontade nesse bichinho chamado aluno. Bom, a pandemia, ela trouxe, sem dúvida nenhuma, a crise da identidade e a crise desse sentido. E aí a gente se perguntou, o ofício do professor está realmente em risco de extinção? Nós vamos ser substituídos pelo Google Class, nós vamos ser substituídos pelo Zoom, pelo Google Meet, é tanto trem, né? É tanta plataforma, é Twitch, eu não sei mais o quê. Não. Eu diria não, gente. É uma profissão que está renascendo. E renascendo nesse momento doloroso, nesse momento difícil. Sua função está se transformando profundamente e adquirindo nova identidade. Né? Outro dia eu coloquei até nas minhas redes sociais. Agora eu tenho uma pergunta clássica que os alunos do curso superior, principalmente das engenharias, do direito, fazem pra gente. Eu sempre escuto. Professora, você trabalha ou só dá aula? Agora eu tenho a resposta na ponta da língua. Lógico que eu trabalho. Lógico que eu trabalho. Né? Eu sou uma influencer teacher. Chique, né, gente? Então, o professor, ele está adquirindo essa nova identidade. O professor hoje, ele tem que estar muito mais nesse mundo digital, muito mais nesse mundo informatizado. Não tem mais saída. A educação, ela viveu nesses 7 meses uma verdadeira revolução que ela ia gastar aqui no Brasil, gente, uns 10 anos para a gente emergir. E eu me lembro de uma fala de um aluno meu do colégio, a mãe dele que mandou para a diretora, e a diretora repassou para a gente, que disse assim, mãe, eu estou encantado. Eu tinha professoras que sequer sabia tirar uma selfie. E de repente elas estão gravando vídeo e disponibilizando, de repente elas estão usando nenhuma estratégias de ensino do Google for Education. Mãe, essas mulheres sofreram muito para aprender a utilizar. Sofremos sim, gente. Imagina eu sou uma mulher do século XX. Eu sou uma historiadora de arquivo. Eu fiz mestrado com o século XVIII aqui no arquivo de Paracatu, desde século XVIII. E aí, de repente, eu tive que virar uma mulher digital. Né? Uma Google Education for Influencer, né? Uma influencer teacher. Tive que virar isso. E aí eu fico pensando, o que é identidade? Né? O que é a identidade do professor? Como que a gente se identifica? Então, a docência como aprendizagem da relação está ligada a uma profissão especial. Um profissional do sentido, numa era que aprender é conviver com a incerteza da qual eu já falei com vocês. Daí, a necessidade de se refletir hoje sobre o novo papel do professor.
as novas exigências da profissão docente, principalmente da formação continuada desse professor, dessa professora. Se a gente parar hoje, um professor que ficar um mês sem estudar, agora, nessa nova era, ele não vai conseguir trabalhar mais. Ele não vai conseguir se afirmar nessa nova educação que está se impondo. E o que é o papel desse professor? O professor, ele não pode ser apenas um mero executor de currículo oficial. E a educação dessa era da pandemia já não é mais propriedade da escola, mas de toda a comunidade. E o professor, ele deve questionar o seu papel, o sentido do seu ofício. E aí eu gostaria de ler uma fala aqui de um sociólogo da educação, né, o Ibernon, um sociólogo espanhol maravilhoso, que ele coloca o seguinte, que a educação do futuro, ela deverá se aproximar mais dos aspectos éticos, coletivos, comunicativos, comportamentais, emocionais, todos eles necessários para alcançar uma educação democrática dos futuros cidadãos. Então eu concordo que às vezes ficou o nome do rio, que eu não consegui ensinar para o meu aluno, se eu for professor de geografia. Às vezes ficou o teorema de Pitágoras, que não ficou tão aprendido como deveria ter aprendido. Mas se eu estou encorajando esse meu aluno a sobreviver esse momento, se eu estendi a minha mão, se eu fiz isso com empatia, se eu dei lição de força, de coragem, eu acho que eu já fiz bastante por esse momento. Né? Todos nós vamos sair fortalecidos dessa crise. Vai passar. Esses novos saberes, eles implicam muita coisa. E entre elas, a gente precisa saber planejar, precisa saber organizar o currículo, saber pesquisar, minha grande paixão. Você só tem a ensinar quando você pesquisa. Estabelecer estratégias para formar grupos, para resolver problemas, relacionar-se com a comunidade, exercer atividade socioantropológica. Em épocas normais, às vezes a gente via organizando, né, a festa junina, aí falava assim, eu não tenho que ir. Isso é problema do professor de geografia, do problema do professor de história. Não, gente. Isso é socioantropológico, é da comunidade. São valores, são tradições, são problema de todos os professores da escola. E o professor que não conseguir perceber que ele é parte de um todo, que não adianta ele ser uma estrela sozinha, e que ele é gente, e que ele trabalha com gente, eu acho que ele não vai sobreviver a essa era pós-pandemia. Eu tenho a sugerir 3 livros maravilhosos para vocês, que vai dar muita esperança nessa época obscura, nessa época de pandemia. Que os livros são esses, né? A Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, que todo mundo já leu, todo professor já leu, sei que vocês já leram. Mas então, eu gostaria que vocês lessem agora com esse olhar que a gente está tendo mais humano do pós-pandemia, com esse sofrimento, com essa amargura, com esse contato de perto com a morte no nosso país. Vai ter um outro sabor, vai ter um outro gosto e vai te auxiliar muito. Tenho também a sugerir a Educação, um Tesouro a Descobrir. É um relatório para a Unesco, né, da Comissão Internacional para a Educação do século XXI. Ele foi organizado pelo Jacques Delors, né, e é para a Unesco. Então, você acha da editora Cortez, você acha online por aí, muito divulgado. E os 7 Saberes do Moacir Gadotti. Né, os 7 Saberes do Edgar Morin. A Boniteza, eu falei com vocês, né, a Boniteza de um Sonho do Moacir Gadotti. E Pesquisa como Princípio Científico e Educativo do Pedro Demo. Toma cuidado, que se você ler Pesquisa Científica como Princípio Educativo do Pedro Demo, você vai ficar viciado em fazer pesquisa. Nunca mais você vai querer deixar de fazer pesquisa na sua vida. Que ele diz o seguinte, né? Professor tem que ser pesquisador, né?
professor que não faz pesquisa jamais o foi, né? Então, para ele, o professor tem que ser um eterno pesquisador. E isso implica, gente, numa formação continuada, que deve ser concebida como reflexão, com essa pesquisa que eu falei com vocês, que é o mote, é a gasolina, né? O combustível da vida de um professor, com ação, com descoberta, com organização, com fundamentação, revisão e construção teórica, e não como mera aprendizagem de novas técnicas, atualização em novas receitas pedagógicas ou aprendizagem das últimas tecnologias. As tecnologias são muito importantes, sem dúvida. Elas são, inclusive, o motivo da sobrevivência da nossa educação nesse momento. E eu acho que elas vieram agora para entrar. Mas a gente precisa de fundamentação. A gente precisa encarar os velhos books, os clássicos das nossas áreas. A gente precisa sentar e ler, né? Esse é o material pedagógico, né? Esse é o capital cultural de um professor. O professor precisa ter leitura. É aprendendo que se ensina, né? E essa fala é do nosso muito querido Paulo Freire. Essa capacidade de aprender, a gente precisa estar aberto para o novo. E a gente aprende todo dia, né? Então a gente precisa dessa reflexão crítica sobre a prática. Essa reflexão crítica, ela não deve se limitar apenas ao cotidiano de sala de aula. A nossa reflexão, ela deve ultrapassar as paredes da instituição para analisar todo tipo de interesse subjacente à educação, à realidade social, como objetivo concreto de obter a emancipação das pessoas. Para que eu ensino história? Para que eu ensino sociologia? Principalmente para que meu aluno seja livre, independente, consciente, que ele saiba pensar por si, principalmente que ele saiba ler, que ele saiba buscar as informações. A gente precisa de troca de experiência. Aí a importância dos congressos, de se inscrever, pesquisar, e ir nos congressos como esse para comunicar. Esse momento de troca de experiência é riquíssimo. A gente precisa de um projeto político-pedagógico da escola, né? E a elaboração de um projeto comum de trabalho de cada área do interesse do professor frente aos desafios, frente aos problemas e às necessidades da nossa prática, né? A gente precisa ter um projeto, né? O próprio professor, ele precisa construir também o seu projeto político-pedagógico. O que é isso? É aquele documento grossão que fica lá na gaveta da supervisora, da diretora da escola? Eu sei que precisa ter isso, né? É a exigência das nossas leis, a exigência legal. E ser professora também cumprir com as exigências legais. Mas eu preciso ter um projeto meu. Onde eu quero chegar como professora? Que tipo de professora que eu quero ser? Eu quero ser uma professora como eu tenho lembrança do Geraldo César? Ou quero ser um professor como eu tenho lembrança do meu professor de química, que foi a pior experiência de professor que eu tive na vida? Eu não sei nada de química, não tenho nem noções básicas. Então a gente precisa fazer essa escolha. Deve saber basear-se no diálogo e visar a redefinições de suas funções e papéis, a redefinição do sistema de ensino e a construção continuada do projeto político-pedagógico da escola e meu. Antes de perguntar o que deve saber para ensinar, o professor, ele tem que perguntar por que ensinar e como deve ser para ensinar. Gente, exemplos arrasta. Exemplos arrasta. Eu virei uma historiadora pelo exemplo de um professor. Exemplo tem esse poder. O professor, ele pode ter um papel mais decisivo na construção de um novo paradigma civilizatório, se entender de outra forma o seu papel na sociedade do conhecimento e se educar para a humanidade. E eu acredito nisso, gente. Eu acredito na transformação, eu acredito numa revolução doce, eu acredito na gente mudando o mundo, tornando as pessoas mais humanas, as pessoas com mais esperança, as pessoas acreditando na vida, na liberdade, no amor, gente.
Eu acredito que o professor, ele pode muito isso. A gente não sabe o poder que a gente tem e a gente não usa o nosso poder. O povo tem tanto medo do professor. Vocês viram agora que os terroristas, né, deram para decapitar professor de história, perdeu a cabeça na França, né? Citando um exemplo da história, né, a função de historiador levou quantas décadas para ser reconhecida? Por que isso, né? Porque o povo tem medo do professor e nós não sabemos utilizar esse poder que a gente tem nas mãos. O povo tem muito medo do professor e a gente não sabe usar esse poder. Então eu acredito que a nova pedagogia que vai emergir dessa crise da pandemia é uma pedagogia para a educação da humanidade. Não é apenas uma pedagogia da resistência, mas é, sobretudo, gente, uma pedagogia da esperança e da possibilidade. Ser professor nessa sociedade aprendente certamente é ter o caráter reflexivo da função docente, que a partir de agora passa a ser algo muito novo, né? É ter competências profissionais como professor. E o professor precisa saber organizar o seu trabalho para não enlouquecer com tamanhas tarefas nessa época de pandemia. E orientar o seu aluno também para organizar esse saber. Ele precisa trabalhar em equipe, ele precisa participar da gestão da escola, ele precisa envolver com os pais, né? Ele precisa utilizar novas tecnologias e ele precisa continuar a sua formação. Continue cuidando de você, continue aprendendo todo dia. Todo dia a gente tem que ser um pouquinho melhor do que ontem. Eu não posso ser a Maria Célia de ontem. Hoje eu preciso ser a Maria Célia um pouquinho melhor, né? Cada dia a gente tem que agregar alguma coisa melhor. Cuide de você, cuide do seu coração, cuide do seu capital cultural, cuide do seu conhecimento, que o reconhecimento vem. O professor precisa saber por que está ensinando. E o que está ensinando precisa saber pensar. Gente, eu vendo meu peixe. A coisa mais importante no curso de Direito não é direito trabalhista, não é o Código Civil, a coisa mais importante é sociologia. A coisa mais importante em engenharia civil não é ciência dos materiais, é sociologia. Ué, eu tenho que mostrar o motivo daquilo que eu ensino, né? Eu tenho que sensibilizar o meu aluno para a importância. E ele precisa associar ensino, pesquisa, envolvimento comunitário, né? Ninguém aguenta só teoria. Você precisa ir para o envolvimento, você precisa ir para a prática. E o que há de pesquisador no professor não é uma qualidade ou uma forma de ser ou de atuar que acrescente de ensinar. Pesquisa faz parte da natureza humana, faz parte da prática docente. A indagação, a busca, o questionamento, as tentativas e erros, o fazer. Para ele aprender para conhecer melhor o que já se sabe, para poder ter acesso a novos conhecimentos. Essa não era apenas uma técnica pedagógica, mas um ato pedagógico, uma concepção de vida que parte do acolhimento como respeito de um ser que conhece, que aprende cada dia mais. E isso nos lembra sempre Paulo Freire, né? Que conhecer é acolher, é partir daquilo que a pessoa já conhece. Você não tem ninguém em uma tábua rasa, em branco. Então, o que é conhecer? Nas palavras do Paulo Freire, conhecer é construir categorias de pensamento, é ler o mundo e transformá-lo. Não adianta nada a gente descobrir um problema. Não adianta nada descobrir que o meu aluno não sabe. O que eu posso fazer para transformar essa situação? O que eu posso fazer para ajudar o meu aluno? Conhecer não é só se adaptar ao mundo. Conhecer é condição de sobrevivência do ser humano. E quem gosta de pesquisa disso aí sabe que em todas as áreas. E agora, para a gente sobreviver, a gente precisa de pesquisa mais do que nunca. Se não encontrar essa maldita vacina, a humanidade vai perecer. Porque quem não morrer de Covid vai morrer louco jogando pedra.
né? Porque já estamos aí se engalfinhando. Como conhecer? Hoje se dá mais importância às metodologias, às aprendizagens, às linguagens, à língua estrangeira. Pois o professor Vandeir vai contar para vocês. Deixa eu fazer uma paradinha para contar. Em 2008, eu já estava terminando o doutorado, o professor Vandeir terminando o mestrado, e nós fomos num congresso na Colômbia. E aí saímos para a rua e tinha esses vendedores de barraquinha, de ambulante, vendendo umas negrinhas. Todo mundo sabe que a gente é muito apaixonado por questão negra, né? Aí nós fomos comprar as negrinhas. E o vendedor conversou com a gente, né? Aí você descobre que você acha que entende bem espanhol, né? Quando você cai num país de língua espanhola, que você vê que você não sabe nada, né? E aí a gente tinha que negociar. O cara punha lá em cima e você tinha que ficar pedindo desconto, né? Gente, e aí eu me perdi, né? Porque o cara falava muito rápido, muito cheio de gírias. E aí ele olhou pra gente assim na maior serenidade e disse: Do you speak English? Parlas italiano? Hablas espanhol? Fala português? Para, vambora, Vandeir. Que, oxa, uma quase doutora e um quase mestre levar um banho desse, né, de uma pessoa que era uma vendedora ambulante. Não estou me desmerecendo, mas ele não tinha obrigação de saber esse tanto de línguas. E aí ele negociou as negrinhas com a gente em português. E eu falei: Vandeir, vamos procurar um curso de inglês imediatamente, depois desse coro que nós levamos na Colômbia. Né? E isso foi uma grande lição, gente. Hoje você precisa estar antenado a tudo, né? Você precisa ter noções de línguas. E a gente precisa aprender com emoção e ensinar com alegria. Por quê, gente? Porque o aluno só aprende quando ele quer aprender. E ele só quer aprender quando ele vê a aprendizagem com algum sentido. O espaço de aprender é aqui, em qualquer lugar. O tempo de aprender é hoje e sempre. E nós aprendemos porque nós somos seres inacabados, porque nós somos seres incompletos. Né? O Freire fala isso também. Nós, educadores, precisamos ter clareza do que aprender, do que é aprender com aprender, para entendermos melhor o ato de ensinar. Para nós, educadores, não basta saber como se constrói o conhecimento. Precisamos ter clareza do que é aprender para entender melhor o ato de ensinar. E aprender não é só acumular conhecimento, né? Tem gente que é uma biblioteca ambulante e que é um portão de cemitério. Aprende-se o significado daquilo que é significativo para o projeto de vida da pessoa. Aprendemos a vida toda. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Olha que lindo disso, né? Então, eu acho que a escola dessa época da pandemia, ela precisa estar atenta a essas mudanças profundas para esse contexto midiático contemporâneo que está provocando na cabeça dos jovens e das crianças verdadeiros terremotos, onde tudo que era sólido foi para os ares. 2020 a gente viu tudo que era sólido ir para os ares. Até a vida se tornou tão líquida, tão frágil, né? Então o professor, ele deve estabelecer uma nova relação com quem está aprendendo, tornando-se não alguém que transmite conhecimento, mas aquele que ajuda os seus alunos a encontrar, organizar e gerir o saber, guiando, mas não modelando os espíritos e demonstrando grande firmeza quanto aos valores fundamentais que devem orientar toda a vida. O novo professor da era da pandemia, do pós-Covid, né? Tô doida para falar que eu sou uma professora do pós-Covid, é um profissional que aprende em rede.
dizia Paulo Freire. O bom professor é aquele que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a intimidade do movimento do seu pensamento. Gente, o bom professor é aquele que leva o aluno para dentro das pirâmides do Cairo. É aquele que leva o aluno para subir as pirâmides de Machu Picchu. E olha que naquela época já não tinha nenhuma televisão na sala de aula. Sabe, é aquele professor que te faz sentir andando pelas ruínas do Coliseu. Esse é um professor maravilhoso. A ética é parte integrante da competência do professor. O professor ele tem que ser ético. O professor precisa indagar constantemente sobre o sentido do que ele está fazendo. E então, o novo professor é esse profissional do sentido, do encantamento, mesmo nesse vale de lágrimas, mesmo nesse vale de dores. É um profissional que domina a arte de reencantar, de despertar nas pessoas a capacidade de engajar-se e de mudar, de escrever a sua própria história, de escrever a sua própria profissão. Precisamos reacender o sonho do professor com sentido. Sair do plano ideal para a prática. Não é abandonar o sonho, mas agir. Agir em função desse sonho. Agir em função de um projeto de vida, de escola, de cidade, de um mundo possível, de um planeta, de um projeto de esperança, de um projeto de amor, de transformação, de dias melhores. E eu vou terminar com a fala do Rubem Alves, que é preciso criar pessoas que atreva a sair das trilhas aprendidas, com coragem de explorar novos caminhos, pois a ciência consiste pela ousadia dos que sonham, e o conhecimento é a aventura pelos caminhos em busca da terra dos sonhos. Sejamos todos professores em busca dessa terra do sonho. Sejamos todos professores da esperança, da humanidade, do amor. Né? Que os sonhos realmente nos guiem para um amanhã melhor. Que a gente possa, daqui uns dias, estar rindo e dizendo como eu aprendi nessa pandemia. Como ela me fez crescer como ser humano e como professor. Desejo um bom congresso a todos vocês. Vou pedir licença agora para me retirar e vou encarregar o professor Vandeir de cuidar do debate no meu lugar, justificando aqui que eu tenho o lançamento da revista do Direito e preciso estar lá também. Então, um grande abraço a todos e muito obrigada. Agradeço a professora Rosa Jussara, agradeço ao professor Vandeir, o mediador dessa fala de hoje, pela parceria. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui. Um grande abraço.